Este podcast tem o apoio das Óticas Lab. Olá! Tinham saudades minhas? Não? Sim? Acho que sim. Bem-vindos ao terceiro episódio do Ike Parva e neste episódio temos a Bárbara Souza. Se Deus existir mesmo, ele tem os seus preferidos. E a Bárbara está sem dúvida nessa lista. Uma mulher linda, incrível, simpática, uma comunicadora de mão cheia. Pois, é injusto, não é, malta? Mas é assim, é vida, sabem? Toda a gente conhece uma pessoa dessas, não é? A Bárbara é uma delas. E eu tive uma conversa muito divertida com ela. Vocês podem vir agora, se quiserem. Se estiverem com 3/4 de hora disponíveis, ponham os fones, deitem-se no spam. Ou não. Ou continuem a fazer o que estão a fazer. Façam o que quiserem. Mas ouçam, tá bem? Pronto, tchau. Um podcast de Filipe Brás. Olá, bem-vindos ao Ike Parva. E hoje eu tenho uma convidada que eu conheço há muitos anos. Uma convidada que eu achei durante muitos anos que era da minha família. Pensei que era uma prima, afastada de alguns. Juro-te, pensei mesmo que eras da minha família. Tenho uma convidada que é uma vencedora. Tenho uma convidada que é modelo. Tenho uma convidada que é comunicadora de profissão. E tenho uma convidada que é mais recentemente influencer. É verdade. Eu tenho a Bárbara Souza comigo. Olá. Olá, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ainda bem. E contigo? Como é que tem sido esta loucura dos últimos tempos? Olha, tem sido diferente, mas sabes quando tu sempre sentiste que estavas destinado a uma coisa e vais começando a sentir um bocadinho do sabor que é o teu sonho grande. É um bocadinho isso, portanto eu sinto, uau, estou a fazer isto que há uns anos eu nem sequer sonhava que poderia estar Achavas a fazer. que não pensavas nisso? Quer dizer, era fora daquilo que eu sequer imaginava, mas ao mesmo tempo que vai acontecendo é do género. Sinto-me bem, é exatamente isto que eu quero fazer e estou a andar para um caminho que era aquele que eu queria. Ok, sentes que estás mesmo onde deverias estar, Sim. apesar de não te passar pela cabeça que ias conseguir estar nesta altura lá. Exatamente. Isso é amazing. Sabes porque, como eu te conheço, eu estava a falar agora na introdução de que te conheço desde muito pequena e eu achava mesmo que tu eras da minha família. Porque, imagina, primeiro, os meus pais estão separados e, portanto, as festas de família do lado do meu pai eu não vinha a todas exatamente, porque lá está, Claro. tinha essa questão. E quando vinha, tu estavas sempre. Estavas sempre. Portanto, para mim, eras mais uma prima que fazia ali parte. Eu só percebi mais tarde. Desde sempre. Desde que nasci, que vou às festas da vossa família. Sim. Para mim também eram família. Exatamente. Até a minha mãe me dizer, não, Bárbara, não são da nossa família, tecnicamente. Mas não. Não? Não acredito. Yeah. Não, mas é que eu achei mesmo, e só me apercebi, tenho esta noção só ter percebido muito tarde. A sério? Sim, lá isso é giro. Tipo na pré-adolescência que eu percebi, ok. Ela não é da nossa família. Não, a mãe da Bárbara aqui não é. infiltrada. Tipo, a mãe da Bárbara não é minha tia. Não, é só a melhor amiga de alguém daqui na família. Exato. Não, exato. E eu sempre, desde miúdos, que toda a gente sabia que tu ias ser modelo. Não havia esta... Não havia outro caminho. Não. E eu acho que, e agora tu vais confirmar-me ou desmentir-me, eu acho que tu também sempre achaste isso. Sempre tiveste essa... Sim. Porque o meu pai também foi manequim durante muitos anos. E tinha já não tinha esse lado, mas já tinha essa convivência, não é? E por um lado, o meu pai, por ter sido, não queria que eu fosse tão cedo. Okay. E a minha mãe queria muito que eu fosse. Então eu sempre achei que eventualmente ia ser. Mais dia, menos dia. Era esse o meu destino, por isso até ao 12º ano eu não tinha outra opção. Eu ia ser modelo, eu ia trabalhar na moda, não ia fazer mais nada. E foi aí um bocadinho que se deu uma chapada de realidade, tipo, já tens quase 18 anos, não és assim a Sara Sampaio, em termos de carreira, em termos de carreira, sim, de feitos, de trabalhos, portanto tens que ver aqui outra coisa. Tens que ir para a faculdade, tens que fazer outra coisa. Então, esse sonho um bocadinho da moda... Foi que apareceu o plano B. Ficou um bocadinho em segundo plano, exatamente, que foi a comunicação. Foi aí que foste para a faculdade? Para a faculdade, tirar Ciências da Comunicação, como tu, exatamente. Sim, e na realidade faz todo o sentido, porque para além de
de conseguir expressar-te e comunicar bastante com o teu corpo e com os movimentos, com a Exato. tua forma de te Exato, mexer, exatamente. porque tu és É uma forma de comunicar. Exatamente. Tu também sempre foste uma natural em comunicar verbalmente. Sim, Portanto, eu faz acho todo que sim. sentido. Até na nossa família, nas festas, eu adorava aquele momento em que era silêncio, que elas vão atuar, elas vão Exatamente. dançar, elas vão apresentar qualquer coisa. Era um momento alto. Eu adorava isso. Ainda recentemente nós fizemos uma coisa parecida, Nós lembras? fazemos sempre, temos sempre um palco com karaoke, onde dançamos, cantamos e toda a gente tem E que parar pronto. e olhar para nós. Como é óbvio. Não há mais Como nenhum tem plano. que ser, as it should. Não, e depois tu entraste na faculdade para tirar este curso, mas já tinhas participado e já estavas agenciada numa agência, portanto Estava. a moda começou Antes. mas continuou durante Sim. esse processo, tu nunca deixaste totalmente de lado. Não. Portanto, eu participei no Elite Model Look, que é um curso de moda, com 17 anos. No meu 11º ou 12º, já não me lembro. E foi no 12º que eu pensei, o que é que eu vou fazer? Comunicação. Pode ser um bom aliado à moda, foi na minha cabeça. As modelos também são apresentadoras. As modelos são o que elas quiserem, não é? Elas são Foi, modelos. exatamente, foi este o meu train of thought. Então eu fiquei tipo, ok, vou para a comunicação, mas não vou deixar a moda, porque a moda é mesmo uma coisa que eu me sinto muito bem a fazer. Gosto muito. E eu acho que efetivamente é mesmo a tua área mais. Tu és uma natural. Eu vejo. É verdade, porque se te apontar uma câmara, tu sabes estar bonita sempre. Obrigada. Mas sabes que podes Aceito exercer o elogio. direito de ser feia, não sabes? Aceito de vez em elogio. quando. Não precisas de humilhar a malta todos os dias. Mas agora pegando no Elite Model Look, eu tive uma experiência parecida, como tu sabes. Eu participei no mesmo tipo de concurso, mas de outra agência. E eu tenho várias histórias alucinantes para contar sobre isto, mas eu quero saber as tuas. Eu quero saber que histórias é que existem por trás de um concurso como este. Sabes? Olha. Principalmente, por exemplo, mamagers loucas. Aquelas raparigas e rapazes que estão muito preparados, sabes? E que eles sabem que vão ser eles, sabes? E isso são tudo coisas que... temos um númerozinho na perna. Sim. Ou na barriga. Onde der para colar. Onde der para colar. E somos Pois é. milhões. Exato, somos um número. Somos um número de biquíni e saltos altos. Sim. Que é o mais estranho. No teu caso, de calções Sim. e tronco nu, Sim. não é? Boxer. Nem sequer era calções, pois é, eram boxers. boxers. Exatamente. Olha, aliás, essa experiência do Elite Model Look foi a minha primeira experiência na moda. Foi assim que eu entrei na moda. Eu queria me candidatar a algumas agências e candidatei-me à Elite e eles disseram-me, espera um bocadinho, candidata-te primeiro aqui ao nosso concurso e depois logo se vê, porque o prémio a passar ao concurso era ficar agenciado. E eu fui ao casting em Lisboa, eles fizeram 3 castings, no Norte, no Centro e no Sul. E foi assim, eu fui ao casting, estavam centenas de pessoas. Entrávamos numa sala e eles diziam, ok, agora podem-se despir. E não é completamente é estranho, porque enlouquecedor. era a minha primeira experiência. Digo-te, eu devia ter feito os 17 anos há muito pouco tempo. Sentia-me ainda com 16 aninhos, uma miúda. A minha mãe tinha-me deixado lá, mas não podia entrar. E disseram-me, despe-te. E eu assim, mãe, Mãe, onde é que tu estás? mãe, Por favor. como assim? E nós estávamos numa sala muito grande com uma casa de banho. E éramos centenas de pessoas dentro Sim. daquela sala. Então o que é que eu pensei? Olha, paciência, não há fila para a casa de banho, paciência. Vai ser aqui mesmo. Despim-me ali, vesti biquíni ali, saltos ali. E depois é ficar naquela espera meio envergonhada, de biquíni assim, à espera que chamem o meu número, à espera que chamem o meu número para fazer um casting. Portanto, toda essa experiência foi, na altura, um bocado estranha. Hoje em dia fico tipo, olha, tiveste coragem de fazer uma coisa fixe, tipo, se calhar tinha esperado na fila e tinha passado a minha vez. Não sei. Sim, sabes que, e isto é uma coisa que eu falava ontem com o Bernardo, que esteve cá a gravar connosco também. E nós estávamos a falar um bocado disto, que é, às vezes nós não estamos preparados, mas vamos na mesma. Porque, Exato. Porque se estivermos preparados, pode correr mal na mesma. Portanto, mais vale ir. E isso que tu estás a descrever da sala, eu parece que estou a ver a sala, porque também estive numa sala dessas, uma sala grande, e toda a gente encostada à parede à volta. Mas para mim, o que me marcou mais era, e deve ter acontecido exatamente o mesmo, tu entras na sala e a primeira coisa que fazem é medir-te dos pés à cabeça, e o lado para que tu vais da sala depende das tuas medidas. Ou seja,
miúdos e miúdas de 12 e 13 anos, Uhum. que já eram enormes, Certo. a cara deles marcou muito, sabes? Claro. Aquele impacto de eu não sei o que é que está a acontecer, Yeah. mas pronto. São coisas que eu acho que são muito parvas, porque um monte de miúdos numa sala, Uhum. todos de boxers. E não só miúdos. Pois, Pessoas há com pessoas que 30 e eram tal muito mais anos. muito mais É velhas. todo um espectro de idades. Era Sim. desde a mínima idade, que devia ser 16, até ao máximo que devia ser, sei lá, 29, não sei. No teu era 16? É No que no meu meu- eram tipo 13. Não, naquele específico eu. Não, se calhar era 14 ou 15, mas não tinha assim pessoas muito novas. Ok, Quer dizer, 14 é novo, 14 é mas super não novo. tinha crianças, vá. ok. Então, e que mais é que me podes contar dessa experiência? Olha, Porque depois. tu chegaste aos finalistas. Exatamente, quando cheguei depois aos finalistas no dia do desfile, disseram-me duas coisas que eu nunca mais me vou esquecer. Uma delas foi, perguntaram-me quanto é que eu calçava no casting, e eu disse 40, sempre calcei o 40 para aí desde os meus 15 anos, Ok. pé grande. Perguntaram-me no casting, eu disse, quando cheguei lá, disseram-me assim, só temos 37, dá? E eu, não, eu sou o 40, e ela, não, aqui és 37. E eu assim, tá bem, Oh, meu Deus. pode ser. Então tu fizeste aquilo, Em 37, sim. Com os dedos assim dos pés. Yeah. ninguém reparou. Não, tem que ser. Mas é o que eu te digo. Quando eu começo a trabalhar, eu estou a Uhum. trabalhar. Tipo, pode estar frio, pode estar calor, posso estar super desconfortável. Eu vou estar a trabalhar em bem, sempre. Então, Não, estavas ótima, mas Pá, em 37 em 37, eu sim. não estaria. São Sim. 3 números a menos. É. E é sapatos que já no número são desconfortáveis, Completamente. quanto mais 3 números abaixo. E a outra coisa que eu disse que não me ia esquecer, não foi comigo, foi a outra rapariga, que estávamos a fazer a prova Ok. de roupa, e ela, uma das raparigas que nos estava a vestir, vira-se e diz: tu sais ao teu pai? E ela assim: não, por acaso não sou muito parecida ao meu pai. E ela: não, de peito sais ao teu pai. E Porque eu, não tinha... porque não tinha maminhas. Mas isso não é ótimo para a moda. Não sei. Pá, supostamente é, mas foi daquelas coisas que eu fiquei do tipo: as pessoas são um bocadinho são um mazinhas, bocado não é? más, sim. Mas aquele mazinho do tipo... Tenta Estás- ser engraçadinho. De agora estás no teu momento de ter máxima Sim. autoestima e de estás o mais à vontade possível e eu vou-te dar ali um Vou-te dar beliscãozinho. só para ver se te aguentas. Sim, só para ver Para se... ver se ficas em pé. Yeah. E Meu eu fiquei, Deus. ai que parva. Completamente, não Meu, é? então. Então... Yeah. yeah. Não, que Assim, loucura. coisas estranhas, sim. Eu não tive nenhuma história que eu tenha visto assim de tão grave, mas para mim foi mesmo a questão da divisão da sala. Porque tu sabias à Sim, partida, sim. foste para ali, Exato. commercial. Dá logo para perceber, Sim. não é? Infelizmente. É porque há essa, não é? Tipo, não passas daquela altura, É. vais para comercial. Isso também foi um bocadinho o meu problema, só que eu acho que vendi mais o tamanho dos meus pés. Eu sei que foi isso que vendeu, porque eu tinha É 17 verdade. anos. Cresces, tens mais Exatamente. centímetros, porque os teus pés são maiores. Exatamente. E eu tenho agora 24 e continuo com a mesma altura que tinha com 17. É 1,74 a minha altura. Nem chego ao 75 para parecer É melhor. mesmo ali o... É mesmo aquele ali. Aquele. E era a altura mínima, 1,74 para as mulheres. Ok. E eu lembro-me de chegar lá e o meu booker na altura perguntar assim: mas diz lá quanto é que calças? Do tipo, vais esse é esse crescer. o teu Ele já asset. sabia e eu, Claro, porque vocês 40. andam de saltos, portanto... calça 40. E ele tipo, vai crescer, vai Ok, crescer. ela vai... Estás a perceber? ok. Vendi-me assim com o tamanho do meu pé. Eles pensaram, ela tem 1,74 agora, Ainda. ela vai ficar mais alta. Porque sim, a altura também foi um fator que me fez não chegar a certos sítios. Por exemplo, eu nunca fiz moda Lisboa, Portugal Fashion, porque não tinha altura e fazia os castings. Ok. E eu levava os meus saltos mais altos, mas elas também. Pois. Então era sempre, Estavas sempre em desvantagem por estava causa da sempre, altura. sim, exatamente. Sim, eu tenho 1,85 m. Era o mínimo também. Exato. Se tu tivesses dali para baixo, eras logo recambiado para o outro Uhum. lado. Mas também haviam pessoas com 1,95 m. Certo. 1,96 m, Exato. 97, 98. E por Exatamente. aí fora, uma loucura mesmo. E miúdos mais novos que eu. Sim, sim, na sim. altura. Isso é o que faz um bocadinho mais de confusão, porque quando eu comecei, eu era sempre a mais nova nos trabalhos, nos castings, e agora, não tanto, mas agora eu fico tipo, quantos anos tens? E elas 15, eu tenho quase 25. E elas todas altonas, Gigantes. tipo, é uma diferença engraçada. Certo. O concurso correu bem. Uhum. Tu foste uma das finalistas, Sim. ficaste agenciada, Uhum. trabalhaste lá durante alguns anos, fizeste alguns trabalhos, Uhum. mas a tua vida de modelo teve uma reviravolta. Tu trocaste de agência, Sim. começaste a trabalhar e
na minha ótica, tu começaste a trabalhar bastante Sim, mais. sim. Portanto, às vezes o problema não está no nosso valor, está no sítio onde nós estamos, não é? É, Até porque uma exatamente. garrafa de água no aeroporto custa tipo 4 euros. Boa. No supermercado custa 20 cêntimos. Essa é portanto, ótima. às Boa. vezes é esta a questão. É exatamente isso. É exatamente. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em dizer, eu estava na Elite, agora estou na Next, e a Elite é como o nome diz, é mais elitista. É um modelo mais de passarela, mais high fashion. É o que é. E eu não me enquadrava nesses parâmetros e estava-me a forçar a enquadrar num parâmetro que não era o meu. Então, naturalmente, ia ter menos trabalho, porque ia aos castings, mas não ia ser selecionada e está tudo ok. E foi quando me fez luz que eu pensei, ok, então se calhar vou para uma agência que quer o que eu tenho para dar. Ok. E foi quando troquei e foi quando realmente viram o meu valor e comecei a trabalhar mais e eu pensei, ok, simplesmente não me estava a enquadrar naquele padrão. Exato. É outro padrão. É outro Está padrão. tudo ok com isso. Sabes uma coisa engraçada? Eu estava a vir aqui para o estúdio e na estação de metro veio uma senhora muito aflita que queria muito falar comigo. Isto acontece muitas vezes, deve-te acontecer imensas vezes também. Vinha muito aflita a falar comigo. Eu disse, desculpa, eu estou mesmo atrasado, ainda por cima está a chover, tenho que ir, desculpe. E ela disse, não, é que eu sou uma olheira. Sim. Sabes esta história? É que eu sou uma olheira. E eu fiquei assim, Sim. muito obrigado, eu já sou agenciado. Eu não sou nada agenciado. Mas dizes que é para te safar. Digo sempre para me safar. Isto também acontece muitas vezes. Já me aconteceu algumas vezes, sim. Proporem agências e eu digo, olha, desculpa, mas eu realmente já estou numa agência. Bolas. Perdi. Porque eu agenciei-me, a minha história é mais menos bem sucedida que a tua, também por menos investimento meu, porque não e porque, sejamos sinceros, estamos a olhar para uma modelo à séria. Não digas isso sequer. Sim, mas sabes que eu acho que isto existem pequenas coisas que fazem muita diferença. E o teu investimento é completamente diferente de muitas pessoas que tentam o mundo da moda, mas que acham que vai acontecer só por seres tu. Tens que trabalhar muito, sim. Exatamente. E no meu caso, o que aconteceu foi que eu estive numa agência, eles quiseram-me agenciar à força toda, com contrato de 5 anos de exclusividade, e logo de primeira, e eu nem sequer desconfiei, estás a ver? Aquela, não, claro que sim. Mas isto... Quanto mais melhor. Exatamente, quanto mais tempo melhor. Eu pensei, vou trabalhar imenso durante 5 anos e estou aqui exclusivo. Não aconteceu. Mas a grande questão que se prende aqui é que eu tive várias outras propostas durante esse tempo. Exato. De pessoas que se calhar queriam mesmo trabalhar comigo. E eu disse sempre a mesma coisa. E por causa disso eu não me agenciei em mais agência nenhuma e não me volto a agenciar, porque, quer dizer, não digo nunca, certo. Mas à partida não vai acontecer. Por causa disto, porque, ou pelo menos não me agencio numa agência que me quer aprender com exclusividade. Claro. Isso não vai acontecer. Claro. E na altura, uma agência bastante grande em Portugal deu-me este conselho não, mas tu agenciaste com 5 anos, nós vamos resolver isso e não sei o quê, nós ajudamos-te. E eu só não quis saber porque não sabia, lá está, porque ninguém sabe como é que isto funciona. Exatamente. Como é que foi para ti esta questão do eu não sei como é que isto funciona, vou ter que aprender tudo sozinha do nada, e são sempre caminhos muito sinuosos, nunca é muito explícito. Não, porque quer dizer, se não estiveres numa agência que o maior foco deles seja o modelo e o bem-estar da pessoa que estão a agenciar, eles não te vão nunca explicar a 100% o que é que está ali a acontecer. E se tu não conheceres outros modelos, outras pessoas mais experientes, por exemplo, o meu pai ajudou-me muito nesse início, porque eu dizia, olha, esta agência contactou-me, e ele, não, isso é treta, não. Eu digo, tenho certeza? E ele, sim, não vais. E houve uma vez até que eu fui com a minha mãe, porque eu e a minha mãe não sabíamos também, à revelia do meu pai, tipo, ele só não quer que eu vá agora. E fomos, e aquilo era uma treta mesmo. Daqueles do tipo, queres comprar um book? Exatamente, olha, ficas aqui, pagas 600 euros por 3 fotografias e ficas connosco dele. E nós tipo, não, vamos pensar. Vamos pensar. Porque é essa questão. Dali, claro. Há muita gente que tem este sonho gigante e que são um bocadinho parvas, porque... é-lhes vendida uma ideia de um sonho gigante que depois não é concretizado. É basicamente um negócio de eu vou-te vender umas fotografias e um sonho. Exatamente. Tu vais comprar, mas tu nunca vais receber a tua parte. As fotografias talvez recebas. Sim, as fotografias sim, que também normalmente são... Não são ótimas, exatamente. São uma porcaria. Sabes que nenhuma das fotografias que eu tenho
Isto aconteceu-me. Todas as fotografias que eu tenho da agência onde estive, Uhum. nenhuma delas. Mas a agência onde estive é uma agência legítima Certo, que mas não te trabalha. passaram as fotografias? Passaram umas fotografias, mas nenhuma delas eu olho para elas e vejo-me. Isso acontece. Certo. De tipo, olhares para as fotografias, ou pelo menos para essas mais iniciais, e não te veres. Não. As iniciais não, até porque ia dizer isto e passou-me. Eu sempre tive o cabelo ondulado, naturalmente ele é ondulado. E nunca gostaram do meu cabelo na moda, porque ele nem é encaracolado nem é liso, é ondulado. E faziam-me sempre um penteado que eu odiava, que era tudo liso, como estou agora, só que passavam uma mecha de cabelo deste lado, aqui para a frente, e escondiam-na atrás do cabelo como se fosse uma franja. Eu sou capaz de ter essa foto, se quiseres eu mando. Tu podes Eu meter vou pôr aqui, tipo, pim! Então, durante imenso tempo faziam-me isso e esticavam-me o cabelo e Então, metiam-me... tu não te reconhecias. Não, Olhavas para aquilo, nunca me ficavas, "Não sou sentia eu. Pois. Nunca me sentia eu nessas fotografias. Nesta agência que eu estou, a primeira coisa que me disseram foi: vem com o cabelo natural. Eu fiquei, é? Posso? Eu fui natural como eu sou. Como assim? Isto nunca Exato. me aconteceu. Yeah. Não, isso é inacreditável. Lá está. Passaste para a Next. A tua vida profissional no mundo da moda começou a melhorar. E depois surgiu uma oportunidade em 2023. É verdade. Ou em 2022 e só acabou em 2023. Foi em 2022. Ai, Começou, calma, não é? que agora estou. Calma. Foi, porque aquilo saiu muito depois de... Aquilo saiu, mas saiu no mesmo ano. Por isso foi 2023. Sim. Pronto, entraste no cabelo No Pantene. cabelo Pantene, sim. O sonho. O sonho. Não, Venderam-te no meu o caso sonho. não foi o sonho, Não foi foi? o desafio. Desafio. Acho que Pronto. foi o desafio. Uma palavra qualquer Sim. dessas. Sim, foi. E eu já queria muito participar nesse concurso. Já desde a primeira edição, quando aquilo foi muito publicitado. E ainda E estava surgiram lá na... bastantes influencers. Surgiram, muitas mesmo. E eu ainda estava na Elite. Quando foi a primeira edição, eu queria participar, só que o prémio era ficar agenciado na Central Models. Ok. Então, por conflito de agência, nunca dava. pude participar. Até que nesta última edição já estava na minha agência agora, a Next, e nem sequer ia participar, nem sequer me passou pela cabeça. Foi o meu namorado, o André, que disse: participa, o que é que tens a perder? Claro. Participa só, tu tens tantos cuidados com o cabelo, tipo, eu não conheço ninguém que cuide tanto do cabelo como tu, tipo, vai só. E eu estive a ler os termos e condições todos, só para ver se não me estava a meter numa alhada, porque conflito de agências e tudo, e eu até há pouco, até participar, achei que ainda havia essa tal história Ok. das agências. Mas E já não faz também- parte do prémio. Não, foi nas primeiras temporadas, se não me engano. E eu também tinha receio em participar, porque eu sou alérgica a tintas do cabelo. E o que é que eu achei? Quem é que me vai aceitar num concurso de cabelo se eu sou alérgica a tintas de cabelo? Nunca vais poder fazer aquela coisa da caixinha Nunca do... vou poder fazer isso. E foi quando eu disse isso no casting que ela me disse assim, a rapariga que me estava a fazer o casting. Ela disse mesmo: não, mas a Pantene nem sequer tem tintas de cabelo. E eu, que parva. Yeah. Estás a ver? Eu também achei que tinha. Pois, é aquela coisa, sempre achei. Mas não, então inscrevi-me, E é o que nós vimos. fui a todos os castings, passei a todos e pronto, foi o que Luís viram. Borges como mentor. Luís Borges como mentor, é verdade. Como é que Era o foi a mentor que eu queria. Foi incrível. Porque era também o mais relacionado com Exato. o que tu fazes. Exatamente, dos 3 mentores, que era música, atriz, televisão e moda, o Luís era o que eu queria e era o que eu sempre ligava ao cabelo Pantene. Né? O Luís é o cabelo Pantene, já um está cabelo, ligado. exatamente. Há muito tempo, então, era o mentor que eu queria e correu exatamente como eu queria. Como tu querias. Sim, Ganhaste. ganhei. Ficaste... a tua cara foi para todas as paragens do autocarro. Pois foi, essa experiência foi surreal. Autocarros. Sim. Um momento Carrie Bradshaw quase, porque eu vi ter Quase, autocarros. viste? Vi ter Era, autocarros. Vi imensas ter todo pessoas lado. me mandavam fotografias do Algarve. Sim. Olha, estás aqui ao pé da praia. Uau! E foi de repente, porque, Foi. ou seja, tu gravaste tudo, depois aquilo saiu para o ar Uhum, e tu já nós- sabias que tinhas ganho e Sim. que não podias contar a ninguém. Não. E de repente que chegou à final, saiu e depois houve um boom Houve. gigante Uhum, nas tuas redes sociais e principalmente, sim. na tua imagem partilhada por todo lado. Sim. Como é que foi isso? De um dia para o outro, eu estou em todo lado. Estou em Mupi, estou em todo lado. Foi uma experiência muito engraçada, porque foi como te digo, nós gravámos, eu já sabia que tinha ganho, né? Nós gravámos aquilo tudo numa semana, Uhum.
E depois Foi só uma semana? Foi uma semana, porque foram 4 episódios, cada episódio era um dia de gravação, e nós gravávamos dia sim, dia não, portanto foram 4 dias, foi uma semana. E eu acho que me passou aquela euforia de ter ganho até o programa passar na televisão. Aí já ganhei toda a euforia outra vez. E eu reunia as minhas amigas em casa, a minha família, para vermos os episódios. Era muito giro. Ou seja, Só tu passaste que- pela vitória 2 vezes, basicamente. Mais até porque, não sei se sabes, mas nós repetimos a cena da vitória. Estás a gozar. Eu nem sei se posso dizer isto. Diz, conta. Mas acho que posso, acho que não faz mal nenhum. As pessoas sabem como é que é a televisão. Portanto, as cenas têm que estar, Tem que estar enquadradas e tem que estar tudo bem gravado. Nós Sim. gravámos várias cenas repetidas, Uhum. reações que é suposto serem genuínas. Então, tu Imagina, foste uma atriz. fui, eu também tenho essa vertente, não sabias? Slay. Foi logo Devia a ter primeira acrescentado no cena, início. logo a primeira cena que gravámos, que foi o concurso, não, o desafio da fotografia no Carrossel, Uhum. em Cascais. A nossa equipa ganhou e nós repetimos essa parte também da nossa equipa ganhar 1 ou 2 vezes. Portanto, Ok. a primeira foi genuína e não estava nada à espera. E depois disseram, corta, de volta aos lugares. E eu, ok, está bem, uma foto assim, eles. Vá, agora vamos repetir tudo, hein? Caras sérias, caras sérias. Ah, Eu, que era tipo, para vocês estarem à espera mesmo da exato, resposta. Exatamente, para não estarmos tipo, Mas ninguém vos Yeah. disse do tipo... Agora vamos só repetir isto tudo outra vez, vocês vão ter que fingir que... Não, foi, eles não muito em disseram cima, isso. foi muito em cima da hora, não. Eu não sabia, pelo menos eu não sabia que íamos repetir quando Uhum. fizemos a primeira vez. E a última, quando a Margarida Cruzeiro disse Bárbara, também fizemos. Também fizeram várias vezes. Também fizemos algumas vezes. O que foi difícil, porque eu estava a chorar. Pois, Eu estava a chorar. já se reparava que... Estava tipo, Não, mas está bem feita a edição porque não se percebe Tá, que tu já tá, sabias. claro. Mas tu nem sei estavas muito emotiva. se usaram outra reação ou não. Isso não faço Ok. ideia. Pode ter Se- ficado a primeira. se calhar só repetiram a parte da Margarida ou a parte dos abraços final, estás a perceber? Uhum. Mas que gravámos mais do que uma vez, gravámos. Não, isso é o sim. máximo, isso é o máximo. Eu lembro-te de mandar mensagem, Uhum. porque eu já sabia mais ou menos que tu tinhas ganho, porque Isso foi uma coincidência incrível. Isso é uma coincidência o muito Eduardo, o meu gira. namorado, é cabeleireiro e estava a trabalhar, exatamente. L'Oréal. Com a L'Oréal, estava a ter Exato. uma formação Exatamente. no mesmo hotel. No mesmo hotel em que eu onde estava tu- a ficar. Nós Yeah. estávamos todos a ficar, as pessoas que não eram de Lisboa, ficámos nesse hotel. E foi engraçado, porque assim que nós chegámos, nós tipo, Pantene e tal, e no hotel todo só se via coisas da L'Oréal. E nós Estavam a ter tipo, uma formação, acho que era uma coisa das cenas. isto não é assim, isto é concorrência. Isto é concorrência. Yeah. E ficou isso, e depois no último dia que o André me foi buscar, eu estou a sair do hotel com um ramo de flores enorme, Com os olhos vermelhos. a chorar, e o Eduardo a entrar e eu tipo, Olá! Não conta ninguém. Yeah. Não, incrível. foi uma Agora coincidência incrível. estás a falar do André. O André é o teu grande companheiro É. do influencing. Porque Exatamente. Tu passaste. Ele ser- teve em todas as faces. Exato. Tu passaste de ser uma modelo Sim, para seres uma modelo influencer. sim, Ou seja, exatamente. normalmente, ultimamente tem sido ao contrário, as Uhum. pessoas começam por influencer e tornam-se modelos, e tu Uhum. estás a fazer o trabalho inverso. Fiz o processo ao contrário. Exatamente. E o André, tu estás a seguir um bocado a escola tipo da Mariana Machado. Tens, arranjas um namorado que seja... Mas ele não era. Não era, exatamente. Não fui eu que o esculpi, isto também não é assim que se diz. Não. Mas foi um trabalho em conjunto, porque nós conhecemos na faculdade. Uhum. Ele sempre gostou de fazer vídeos, tirar fotografias, mas não era uma coisa que ele se dedicasse assim muito, era mais um hobby. E quando nós começámos a namorar, eu era tipo, ok, preciso de uma foto aqui, depois preciso de uma foto ali, de uma foto ali, de uma foto assim, de um vídeo assim. E ele foi Aprendendo. aprendendo, mas ele sempre teve muito jeito. Uhum. Então eu fui do tipo, ok, que nem sorte. sequer vou pedir à amiga, tipo, tenho uma namorada que me tira fotos incríveis. Isso é uma É que ninguém me sorte. tira fotos como ele, isso é a verdade. E já uma vez Isso me é querido. disseram, sim, foi a irmã dele até que disse, mas isso é porque ele te vê com olhos de amor. E eu fiquei tipo, that's the cutest Isso é thing super querido. ever. Yeah. Isso é E fomos super assim evoluindo Mas nota-se. um com o outro. Obrigada. Nota-se mesmo, porque as fotos que ele te faz e os Uhum. vídeos que ele te faz são de ângulos e de formas de alguém que te conhece mesmo. Sim, exatamente. Eu com ele, é rara a vez que lhe digo, a sério, isto. Porque ele ele já sabe o que é que eu gosto, sabe onde é que às vezes eu própria digo, assim. E ele tipo, espera. E depois eu vejo a foto e fico tipo, podes tirar mais. Assim até gosto. Bárbara, já que estamos a falar da parte de seres uma influencer, Uhum. eu não sei como é que... Influencer é um termo muito forte como é para que aquilo que eu chamas? sou. Porque existe aqui, para mim o barómetro de ser influencer Sim. é o colchão Emma. Já tens um colchão Emma?
Ainda não? Mas, Emma, eu preciso de um colchão novo. Dê um colchão, Emma, à Bárbara, por favor. Ela, eu Quero acho ser uma influencer de verdade. é só aí é que tu passas a ser uma influencer certificada verdade, é quando tens o colchão verdade. Emma. Até lá, não Nunca achas o tinha mesmo. pensado nisso, mas tens toda a razão. Mas ainda não tens o colchão Emma, Não. mas há uma coisa que tu fazes muito de influencer, que é... E isto é refrescante, porque tendo em conta que tu és modelo, Uhum. não se espera que uma modelo faça vídeos a experimentar todas as comidas e mais algumas. E tu fazes. Eu acho isso incrível. Que é tipo, Porque eu adoro comer. mas eu não se adoro nota. Eu adoro comer e ir a restaurantes. Então eu penso, por que não make some money out of this? You Exato. know? Sim, vamos juntar o útil ao Gain some agradável. followers. Sim, Sim. E exatamente. portanto, eu tenho um desafio para ti hoje. Uhum. Vamos fazer, se calhar até te vou ajudar nesta questão do influencing. Uau. Uma trend que tu ainda não fizeste, que eu estive a Ok. ver se tu já tinhas feito ou não. Ok, Mas existe trabalho. uma coisa muito conhecida agora, Uhum. e eu tenho aqui ao pé de mim, que é o Dubai Chocolate. Eu- Não acredito! Uhum, eu Oh trouxe my God. Dubai Chocolate Oh para my nós God. fazermos a O review. Mas tu taste tens que me test. ensinar isto, tens que me ensinar Ok. como é que se faz, o que é que Tá se bem, diz. É tipo, tá olá bem. malta, como é que se faz? Olá, maltinha! Já ouviram falar do Dubai Chocolate, não já? Pois que o Filipe trouxe para mim. Nós vamos experimentar. Sabes que isto é uma loucura, é um chocolate completamente inflacionado. Mesmo, mesmo. Isso- Um, Eu tenho, imagina, esse é o gordinhito. eu sou gordinho, porque o outro da Lindt eu vi O que outro é aquilo muito fininho. Não, aquilo É muito fininho. Não, é não já gostamos de completamente euro- feito para... de europeu. Sim. Não, não queremos isso. Não é isso. Então eu trouxe para nós experimentarmos. Eu vou-te passar. Eu vou-te aceitar. Qual é que somos os dois enormes? Braços compridos. Para tu experimentares primeiro Bem. e fazeres o teu honest review. Para aqui. Sim. Que eu vou aprender e depois vou fazer a seguir. Ok, então primeiro tens que mostrar Uhum. o chocolate para a câmara. Podes fazer assim como se fosse uma maquilhagem. Não sei se vai estar focando. Mas isto é. Como é que eu vou partir isto? É que elas partem. Faz chocolate. a tua cena. Mas vamos tentar, não é? Isto parece. Não tem cor. Não vai partir. Eu acho Dá-lhe que não. uma marretada. Espera. Vamos tentar fazer isto de outra forma. Olha, não, sempre assim não vai o dar. nosso Dubai de chocolate está estragado, malta. Estragado não está, isto está, é rijo. Ah, Ok, corta. Isto não aconteceu e agora partir em live. yeah. Uau. Ok. Bem, mas isto está mesmo cheio de recheio. Será que é bom? É porque isso é de pistácio com uma coisa qualquer chamada Cadif, ok? Caitifi, não sei dizer, estou a dizer mal. Eu estive a ver a história e basicamente foi uma senhora, não sei de onde, mas uma senhora tipo, de uma realeza de um sítio qualquer, Ah, uau. que tinha desejo de grávida dessa mistura toda. E alguém fez isso para ela. Eu acho que é isto. Se eu tiver a dar fake news, eu digo depois. Não, mas eu gosto dessa Na história, edição. por isso vou acreditar. Vou acreditar que foi assim. Não, mas isto. Eu já vi, isto é tipo uma massa qualquer, fininha, que eles depois metem na frigideira tipo para tostar com manteiga, porque eu já vi todos os vídeos que há Claro. para ver sobre Dubai Chocolate. E depois juntam esta pasta de pistácio dentro do chocolate. Tem o teu chocolate. E é chocolate de leite ainda por E cima. é chocolate de leite, que é para os golosos. Yeah. Então vá provar. Vá, experimenta. Vamos fazer aqui um ASMR Vai, essa marca. Dubai Chocolate. Passa para cá que eu experimento também, ao mesmo tempo que tu. Vamos. Os três. Consegues? A dar a reação ao mesmo tempo. Vamos. Quando estiveres pronto. Ok, bora. Eu gosto disso. É bom. É bom, é bom. É bem bom. Hum. Já vi desejos de grávida piores. Eu adoro isto estaladiço. É muito bom. É mesmo delicioso. Vou comer mais um bocadinho. O que será que é o saladiço? Aqui no meio não estou É a a ver. tal massa. Ah, é isto. É o... Parece tipo... cereais de pequeno almoço. Não é? Tipo cornflakes misturados no meio. É para saladiço. Bem, agora vamos ficar o resto do episódio com o... Esperem aí um bocadinho que nós vamos acabar de comer o chocolate. Olha, muito bom. Não estava à espera. Delicioso, muito obrigada. E depois no fim Adorei fazes o esta quê? Do tipo, experiência. venham experimentar... Eu sou terrível a falar com uma câmera sozinho. Sabes? Eu acho eu acho uma parvoíce para mim. Não. Mas eu adoro quem consegue. Porque tipo, tu olhas para a câmera
Diz assim, não, agora estou a falar com imensa gente. Não, Vocês mas é estão isso, a tens que ouvir-me. imaginar que estás sozinho. Mas estás sozinho, isso é que é parvo. É tipo, estou a falar sozinho. Eu acho que, para mim, acho que é ao contrário. Ah, preferes imaginar que estás a falar para um Falar com público. imensa gente. Uhum. Que engraçado. A minha é tipo, ok, eu Por estou no isso é que meu eu tenho um podcast e telemóvel. não sou influencer, porque eu não conseguia falar sozinho, tenho que falar com mais pessoas. Arranjo sempre alguém para vir falar comigo ou para me ouvir, basicamente. Isso é bom. Não, isso é bom. Mas é, por exemplo, no meu caso, eu estou com o telemóvel e é do tipo, ninguém me está a ver, graças a Deus. Por isso eu posso Ok, isso Posso dá-te liberdade. dizer. Uhum, mesmo, porque depois corto e tal, e a minha verdadeira personalidade a maior parte das pessoas não vê. Por acaso eu acho que passas bastante a tua Eu verdadeira acho que personalidade. passo um bocadinho, mas há assim coisinhas Mais goofy que tu não mostras mais tanto. goofy que eu não mostro muito, sim. Mas por acaso é um objetivo. Queres- Queria mostrar mais, sim, mas também ainda não estou 100% confortável. Não Mas sei é um porquê. processo. Deve ser. Sabes que isto para mim, o podcast também é um processo. Exato. E eu sinto que cada vez vai se tornando mais natural. E vai haver uma altura em que eu já não vou ter estas questões, Claro, ou que se calhar já nem vou pensar nisso. exatamente. E a ti vai-te acontecer o mesmo, de certeza. isso. Aliás, eu acho que tu tiveste uma evolução, porque isto já foi em 2023 que tu Sim, começaste sim. esta jornada de influencing à séria. Aham. E até agora, por exemplo, tu agora publicas quantos vídeos por semana? Pá, aí uns 2 ou 3? Sim, pelo menos És 2. super consistente, Sim, portanto, tento. com a consistência vais criando Sim, esta vontade. é mesmo essa a chave, é a consistência, sim. E é engraçado que quando realmente ganhei o concurso e ninguém sabia, eu comecei a postar vídeos todos os dias, porque já ia com aquela. Porque deu-me muita confiança. Acho que a melhor coisa que eu tive do concurso foi um boost na confiança, porque, Ok. ok, as pessoas diziam que eu era bonita, eu também me achava bonitinha, mas foi diferente. Tipo, Ali foi um confirmar é, dos elogios que te eu davam. acho que sim, foi mesmo tipo, ok, É mesmo a sério, é eu mesmo posso verdade. me achar. Não, estou a brincar, claro. Não, no eu Elite sempre Model Tour tu também já tinhas tido essa confirmação, foste uma das finalistas. Mas não me bateu tanto. Ok. Foi mesmo, Achas que por ser mais nova ou... se calhar por ser mais nova, por não perceber tanto daquilo que estava a passar, até porque não ganhei. Pois, É diferente. Aqui foi mesmo... já ganhei, foi do tipo, I got this. Então comecei a postar todos os dias e houve muita gente que me disse: anda-me a perguntar porque é que tu andas a postar muito. Tipo, as pessoas não têm nada a ver com isso. Apetece-me postar, vou postar. Mas não sabiam que eu já tinha era um boostzinho de confiança, porque eu também queria aproveitar A rampa de a lançamento. rampa para quando as pessoas fossem entrar no meu perfil eu já ter tens conteúdo. para se ver, claro. Exatamente. Claro que sim. E Bárbara, tu trabalhaste modelo, influencer e agora mais recentemente Uhum. entraste para a Benfica TV Entrei, como apresentadora. é verdade. Como é que isto aconteceu? Olha, foi coisas muito naturais. Uhum. Eu já tinha mandado muitos currículos para muita coisa e foi daquelas coisas que aconteceu assim naturalmente. Por acaso a Benfica TV nunca me tinha passado pela cabeça porque sempre pensei é muito desporto e nunca foi propriamente uma vertente onde eu me sinta 100% confortável, o desporto. E acho que quem o faz merece uma salva de palmas porque o desporto, como tantos outros temas, mas o desporto é um tema que agora está de uma forma, daqui a 5 minutos já mudou tudo. E tens que saber muito sobre vários desportos, porque não é só o futebol. Exato. Há todo um outro leque de desporto que é importante. E então, quando eu entrei na Benfica TV, entrei para fazer um programa que é o que estou a fazer agora, que se chama Vermelho Claro. É Ok. um programa de Tu cultura, ficas ótima entretenimento. vermelha ainda por cima, eu acho que foi um grande fit. Achas que sim? Acho que sim. E então é muito engraçado porque todos os serviços são diferentes, todas as reportagens. Nós temos a teatros, concertos, desfiles de moda. Foste à moda Lisboa com a Benfica TV, Fui à porque é um moda bocado Lisboa. Sim, é improvável. um bocado improvável, exatamente. Eu quando estava lá, estava a pensar, quem diria, não é? Tu estás a conseguir ligar as duas coisas. Exatamente. E pensar, quando era mais nova, já foi um sonho ir à moda Lisboa. Uhum. A primeira vez que fui foi com a tua prima, com a Raquel. Obviamente. Foi a primeira vez que fui. E já foi tipo, uau, já posso. A Raquel, já agora, para quem não sabe, a Raquel é a minha prima mais artsy, mais... Mais tudo. Mais tudo. Imaginem, sabem aquela prima alternativa? É quase isso. Mas mais artista ainda. Mas tudo, ela sabe Sim. fazer tudo o que é criativo, ela sabe fazer. Exatamente. E foi a primeira vez que fui com ela à moda Lisboa e foi tipo, ok, já posso riscar isso da minha lista de sonhos. E pensar que essa Bárbara mais novinha nunca pensou que eu ia poder estar na moda Lisboa e ia trabalhar na comunicação, a juntar
os dois. Claro. A partilhar, porque és vestida por marcas Sim. para estar lá, Exatamente. e depois a apresentar um A programa. trabalhar, Exatamente. a entrevistar pessoas, neste caso benfiquistas famosos ou com algo a dizer. Estavas a entrevistar, porque ainda não saiu essa Sim. reportagem ou já? Não, ainda Ainda não não. saiu. Nós gravamos todos com alguma antecedência e, portanto, não sai, nem é em direto, é tudo depois, claro, editado. Mas sim, nós entrevistamos tudo que faz parte, claro, de benfiquistas, Mas relacionado com a moda neste caso? relacionado com a moda, com a cultura, artistas, fazemos todo esse trabalho. Ok, faz todo sentido, sim. Sim, Eu é muito giro. não achei não achei que fosse tão abrangente. Aham. Estás a ver? Eu achei que fosse uma coisa mais voltada para o desporto, puro e duro. Mas não, é Não, giro. o que eu faço pouco tem a ver com desporto, tem mais a ver com o Benfica, com o benfiquismo das pessoas com quem eu estou a entrevistar, mas não E é tu nada és do assim muito Benfica? técnico. Eu sou do Benfica. Ok. Eu nasci no Porto, como tu sabes, Uhum. mas eu nunca fui do Porto. Os meus pais sim são do Porto, mas eu vim, neste caso, para a Margem Sul, muito pequenina, Muito com pequena. 2 anos, e quando cheguei à escola era tudo benfiquista. Eram todos benfiquistas, não havia ninguém do Porto. Eu pensei, os meus pais estão-me a enganar. E lembro-me desde pequenina de ser do Benfica porque realmente toda a gente à minha volta era do Benfica. Não é? A Sim. opinião dos amigos da escola é muito mais Muito importante mais importante que a do que dos os pais quando tens 7 anos, não é? Completamente. Mas sim, sou do Benfica, é verdade. Amazing. Agora, ainda sobre o teu trabalho como influencer, Uhum. existem umas trends um bocado chalupas. Hum. E existe aqui a questão das Portuguese Girlies e Sim. das taradas dos cintos, porque agora há umas todas taradas que têm cintos em todo lado, sabes? Sei. Qual é, se tivesses que te encaixar num desses setores, Uhum. qual é que tu serias? Básica. Básica. Tu és a clean girl. Eu acho que sou mesmo básica. Eu acho que sou mesmo básica. Não sei, imagina, Portuguese Girlies. São todas coloridas e não Há sei o quê. umas que gosto. Eu acho que há raparigas que sabem fazer Portuguese Girlies, outras nem tanto, no meu ver. Uhum. Não é o meu estilo. No shade, mas não... Não, zero shade. Exato. Eu não gosto do estilo em geral, mas consigo reconhecer que há pessoas que o fazem bem e há pessoas que eu não gosto de ver como se vestem. Eu não me conseguia vestir assim porque eu não gosto mesmo de cores, de padrões. Acho que a única vez onde eu vou para padrões é nos biquinis. Ok. Não consigo muito assim usar. Eu sou neutros. Tipo, isto para mim já é colorido. Isto já é Ok. muito colorido. Pois, porque eu disse à Bárbara assim, tens que vir colorida e ela E parece... eu a pensar, eu só tenho preto e branco no armário. Não, sabes, porque eu vi umas fotos tuas incríveis em que tu Aham. estás de um vermelhão, sabes? Aonde? Foi o André que tirou essas fotografias. De Estás assim vermelho. meio de cócoras, meio, Já sabes? sei, com colãs vermelhos. Uhum. Pois foi, certo. Aí é diferente, não é? Para coisas artísticas, de moda, Uhum. claro. Mas no meu dia a No dia. teu dia-a-dia tu não és essa pessoa. Não, sou mesmo mais neutros, mais Uhum. básicos. Às vezes gosto de puxar um bocadinho, mas sempre com básicos. Não sei explicar. Eu gostava, se calhar, às vezes de me vestir mais, mas não me sinto eu. Eu acho que se estiver confortável, para mim já está bom. Já está ótimo. Olha, antes de finalizarmos, eu queria só fazer-te mais uma questão antes da questão final. Uhum. Que é se tens algum ritual de preparação quando tu vais trabalhar. Ou Sim. ontem, por exemplo, estive aqui com o Bernardo e até iniciámos o podcast a fazer uns aquecimentos vocais, umas coisas assim, sabes? Não fizeste isso comigo. Não fiz contigo. E agora quero saber qual é o teu ritual de preparação quando vais Olha, trabalhar. O meu ritual é estar mesmo muito bem preparada. Quando eu tirei o curso agora de rádio e televisão, mais especializado, a primeira coisa que me disseram é preparação. Se vocês não estiverem preparados, a probabilidade de correr mal É é gigante. muito grande. E, portanto, o meu ritual de preparação é pesquisar muito sobre a pessoa, sobre o sítio, sobre o que quer que seja que eu vou ver e fazer reportagem sobre, e preparar-me muito bem. Gosto muito de escrever. Escrever as perguntas que vou fazer, não para ler, mas porque me fica na cabeça ao escrever, no telemóvel ou à mão. E acho que é muito também, mais a nível psicológico, o fake it till you make it, que é tipo, nervosa. Eu? Bárbara estive. Souza. Não Nem se sei chama- como é que isso é. Não, nada. É um bocado isso do tipo, dar-te sangue a ti próprio. Ok. Acho que sim. Fazeste parva, fazeste... Fazer-me de parva mesmo, tipo, claro. Claro. Exatamente. Eu tenho aqui a questão final para te fazer, que é... Uhum. Bárbara, és uma grande parva ou sou só eu?
Acho que somos os dois. Somos os dois, não é? Somos os dois, Somos sim. os dois. Quando é que tu és mais parva? Em que momentos é que tu és mais parva na tua vida? Com a minha família, com os meus irmãos especificamente. Eu tenho 5 irmãos, como tu sabes, e é quando sou mais parva é com eles. É quando te soltas e sai o lado mais quando goofy. sou sempre eu mesma, sem pensar, sem qualquer bloqueio, sem nada. É com a minha família, sim. Ok. Bárbara, obrigado por teres alinhado a minha parvoíce. Obrigada eu pelo convite. Gostei muito. Quanto a vocês, para a semana mais um episódio do Ike Parva e não se esqueçam de que para um copo de arroz são 2 de água. Gostaste? Adorei.